A primeira regra de bem-estar é não passar fome, mas assim, numa tradução livre, a gente colocou dessa forma no português. Porque na verdade é o animal estar bem nutrido e hidratado. E é diferente ele estar alimentado dele estar nutrido. Então, a gente precisa se preocupar cada vez mais com uma nutrição de qualidade para assegurar que a máquina biológica ou que as entidades biológicas que o animal carrega consigo, todo o trabalho enzimático, hormonal, enfim, ele tem que ter o aparato e os insumos. E se a gente não coloca insumos, não vai ter trabalho. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso SuinoCast. Meu nome é Guilherme Brantes, sou o host do programa, sou veterinário, e esse que é um programa dinâmico, um programa democrático, aberto, com uma gama imensa de profissionais que participam, tanto do lado de cá como do lado de lá. O nosso objetivo aí é abraçar o máximo de pessoas possíveis das nossas áreas, uma área que é extensa aí, produtores, pessoal da academia, tanto professores quanto os alunos, os nós como eternos alunos, né? O pessoal que está se definindo, né? Futuros alunos, os filhos dos produtores, numa manutenção da nossa cadeia, enfim, toda essa riqueza da cadeia, os nossos consumidores, eu sempre chamo a atenção também para os nossos não consumidores. Hoje eu tenho o prazer aqui de falar com o Dr. Leandro Dalcin Castilha. Leandro, seja muito bem-vindo. O Leandro, que é zootecnista de formação, formado na UniOeste e também com o curso de mestrado em zootecnia na mesma universidade, doutor pela UEM, de Maringá, e hoje docente do curso de zootecnia e também coordenador do curso, e especificamente na área de nutrição animal. Leandro, essa é uma apresentação formal, né? E eu gostaria que tu se apresentasse quem que é o Leandro, pelo próprio Leandro, como que como que surgiu essa paixão pelo agro e a tua apresentação. Obrigado, Guilherme. Obrigado ao canal pelo convite. Primeiro, é uma grande honra, né, poder estar participando. Eu, de vez em quando, ouço, inclusive, falo humildemente aqui, porque as pessoas que passam por aqui são, para mim, motivos de inspiração. Grandes pesquisadores e, em alguns casos, pessoas do setor produtivo, né, e a gente aprende com todos sempre. Bom, eu sou zootecnista por acho que vocação, já com 13, 14 anos de idade, descobri que tinha esse curso técnico, pós-médio, lá onde eu fiz meu ensino fundamental e médio, em Foz do Iguaçu, que é uma cidade nem com tanta vocação agropecuária assim, mais turística, e já sabia que queria aquilo para minha vida. E alguns familiares tinham propriedade rural, então isso também me aproximava um pouco da produção animal. E no caso da educação, o meu pai é professor aposentado, tenho vários tios que são professores, primos, enfim, é uma família de educadores. E acabei juntando as duas coisas e me sinto realizado nessa profissão, que inclusive estava fazendo as contas aqui, já são 10 anos atuando como professor universitário, mas tinha tido experiências breves também na área do ensino de português e inglês para crianças, adolescentes, adultos, educação supletiva. Então, desde os 16 anos de idade eu leciono. Comecei com escolinhas de inglês e não parei mais e não sei fazer outra coisa. É isso daí. Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para a nutrição e saúde animal, pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Polinutri, juntos vamos mais longe. Que legal. Deixa eu te perguntar aqui, bate pronto. Tu tem filhos, Leandro? Tenho um, o Antônio, Tem, tem 3 anos e meio. legal. Legal. Não, porque eu tenho tido o prazer aqui de falar com várias pessoas que vêm de forma de, tem pais como inspiradores, né? Por que não, né? Que estão numa carreira. Então é legal ver isso, essa continuidade, né? E eu falava na abertura aqui da sucessão tanto dentro das propriedades quanto
na parte da produção, mas também na parte de quem está ensinando, né? Então deve ser um orgulho aí para o teu pai e também uma responsabilidade de tu passar isso adiante também pelo exemplo que a gente passa, né, na nossa vida. Exato, exato. Mas vamos lá, muito legal saber isso, que vem de berço, né? E há tanto tempo que tu está nessa carreira. E, e eu já começo aqui numa discussão para que a gente dê direcionamento à nossa conversa. Eu gostaria, Leandro, que a gente fizesse aqui um balaio aqui, colocasse dentro de um cesto a questão do teu chão mesmo, né? Da nutrição, da questão da produção e da questão bem-estar animal, né? Só fazendo um parênteses aqui, né, Leandro? Mas a gente tem falado muito e tem insistido muito na questão do bem-estar, que ele é não vamos dizer que é uma tendência, né? É um modo de produção e muitas vezes tem uma associação direta à questão de instalações de baias coletivas, né? É um, é um, é um capítulo, né? As baias coletivas são um capítulo. Então, que a gente fizesse essa mescla aí, nutrição, produção, bem-estar, não necessariamente nessa ordem, né? Mas que a gente pudesse ter uma discussão a respeito do tema. Perfeito. Bom, o tema é amplo, é bastante desafiador abordá-lo em poucos minutos aqui, mas a gente precisa deixar algumas provocações. E na minha humilde visão, eu falo porque eu sou um aprendiz numa cadeia que tem tantos mestres, e me inspiro nesses mestres e muitos, inclusive, para o nosso orgulho aqui, brasileiros, a gente tem visto que o bem-estar ele está intimamente relacionado à nutrição. Vamos pegar alguns exemplos, né? Não só dos animais, mas também de nós humanos. As 5 liberdades que foram convencionadas lá na década de 70, 80, por estudiosos em conferências de bem-estar animal e comportamento animal, elas foram nessa ordem estabelecidas e a primeira delas é que os animais têm que estar livres de fome e sede. Então já começa por aí. A primeira regra de bem-estar é não passar fome, mas assim, numa tradução livre, a gente colocou dessa forma no português. Porque na verdade é o animal estar bem nutrido e hidratado. E é diferente ele estar alimentado dele estar nutrido. Então, a gente precisa se preocupar cada vez mais com uma nutrição de qualidade para assegurar que a máquina biológica ou que as entidades biológicas que o animal carrega consigo, todo o trabalho enzimático, hormonal, enfim, ele tem que ter o aparato e os insumos. E se a gente não coloca insumos, não vai ter trabalho, né, de um ponto de vista biológico e de um ponto de vista ético e legal. A gente tem a responsabilidade, a partir do momento que a gente estabulou esses animais, domesticou, no sentido de trazer para o domus, para o domínio, de oferecer tudo que ele precisa. De outra forma, ele estaria livre para buscar isso na natureza. E a gente tem essa responsabilidade de fornecer todos os nutrientes. Falo isso porque, infelizmente, nem sempre um animal bem alimentado é um animal bem nutrido. A mesma coisa acontece com a gente, com os seres humanos. O primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. O primeiro, erradicação da pobreza. O segundo, fome zero e agricultura sustentável. Até porque um grande indicador de enriquecimento populacional é as pessoas diversificarem a sua cesta básica. Pode ver, quando a economia vai bem, o consumo de produtos, commodities ou não, de maior valor agregado também aumenta. As pessoas passam a comer melhor. Então, não tem como dissociar bem-estar de nutrição adequada. Sim, e dentro dessa, já anotei algumas coisas aqui, dentro dessa questão, a pirâmide de Maslow aí, a partir do momento que as coisas vão melhorando, também a proteína começa a ter um papel importantíssimo, né, na dieta. Mas antes de chegar no Maslow, vamos para o mais básico aqui que eu gostei. Bem nutrido e hidratado, né? Eu, se a gente colocar numa ordem aqui, tentar, tu falou bem, como fazer isso em poucos minutos, esse é o nosso desafio, né? Mas vamos lá. Quando eu falo em bem nutrido, vamos pelo hidratado primeiro, porque a primeira, o animal recém-nasceu, né? O animal, para ele estar hidratado, a primeira hidratação é o próprio colostro, né? Então, se a gente puder fazer uma linha do animal Sim, aí, né? ótimo. Coisas, vamos lá,
Vamos tentar equilibrar aí a questão de produção, comportamento e começando pelo colostro, né? Como hidratar Perfeito. esse animal. Claro, ele vai precisar de uma fêmea que já esteja bem, mas tá contigo. O entrevistado é tu. Ótimo, Guilherme. Não, perfeito. O primeiro grande desafio do bem-estar, e não depende só de conhecimento científico, técnico, até porque é importante, eu quero deixar isso bem evidente aqui, bem-estar é uma ciência, não é uma moda, não é um lobby político, não é uma bandeira para conseguir votos e se eleger, não é uma metodologia para ganhar seguidores e fazer vídeos de modismo passageiro. Eu falo isso porque, infelizmente, alguns setores, até da opinião pública, entes políticos, têm surfado essa onda do bem-estar como um momento. E ele é uma ciência, na medida em que ele tem método. Ele precisa ser executado com metodologia. Isso é o primeiro ponto. A questão do animal estar em conforto ou bem-estar depende primeiramente da gente identificar o que nós chamamos de repertório comportamental. Qual que é o meu repertório comportamental quando eu acordo? Naturalmente, eu levanto, faço minha higiene pessoal, vou tomar um café e saio para trabalhar. Se eu inverter alguma coisa, se eu tiver que levantar e sair correndo para trabalhar, pulando o café e a higiene pessoal, eu não vou estar em conforto. Eu estarei em desconforto. Eu tenho que identificar o meu repertório comportamental para dizer que isso está fora de um normal, entre aspas. E muitas vezes a gente não tem esse repertório bem identificado ou até tem uma visão distante da metodologia, está distante do método. E não é nem uma responsabilidade ou culpa não saber, mas eu preciso me informar para saber e poder depois veicular alguma coisa. A gente tem percebido algumas confusões. O animal ele mama para se alimentar ou para matar a sede? Você vê, essa é uma pergunta interessante. Até a criança, até falei que eu tenho um filho de 3 anos e meio, a gente percebia em alguns momentos do dia o leite saía, o leite materno, ele naturalmente ele saía mais ou menos aquoso ou aguado. Por quê? Porque tem algum momento do dia que a criança sente mais sede do que fome. A mesma coisa acontece com o adensamento de sólidos em leite de qualquer espécie mamífera. Então, a gente precisa entender que isso é muito autorregulado. E eu acho que é importante colocar também, Guilherme, que o suíno, em especial, ele já nasce em desconforto térmico. Ele nasce, a gente já está devendo para ele a questão do bem-estar no conforto térmico, porque a estrutura de maternidade ela é dimensionada para a mãe e não para o filho. Ele já está em desconforto porque aquilo ali vai estar, na melhor das hipóteses, né, em 16 a 20 graus, embora é uma dificuldade para nós no país tropical assegurar isso como média, né? E ele precisa de 30 a 32. Então, por isso que a gente tem que ter o escamoteador. Mas essa questão de se amamentar, ela ainda é para nós uma incógnita em determinados momentos, mas para não errar, a gente deixa à vontade. Não tem por que ficar matematizando tanto uma coisa que é natural e que sempre funcionou. Por isso que os nutricionistas até falam, né, no caso dos seres humanos, leite materno à vontade até os 2 anos de idade ou mais, se a mãe tiver, para prevenir todo tipo de problema de desenvolvimento e também alergias e problemas de saúde. A mesma coisa para o leitão, a mesma coisa para o animal. Sim. E esse à vontade, gostei que o leitão já nasce, a gente já nasce devendo para ele, não só pelo ambiente, mas também dele ser relativamente, a perda de calor dele é maior, né? Até pela Uhum. ausência de tantos pelos no nascer. E também pela quantidade de irmãos, né? Quanto, qual que é o tamanho da disputa aí, né? E importantíssimo a questão, claro, do à vontade, mas muitas vezes que essa vontade seja é, auxiliada também, né? Numa disputa Exato. que às vezes tem uma desigualdade grande. Legal. E eu acho que é importante também essa tua chamada, quando a gente fala de não ter uma bandeira, né? Que nós temos uma mesma produção, mas dentro de um pacote grande, né? A questão do setor produtivo, puxando pela própria produção e numa economia sustentável, né? A questão de entidades públicas, né? Que tem que dar o suporte tanto para produzir quanto para consumir. A questão da academia ou das universidades, seja lá dos órgãos de pesquisa, que Uhum. tem que suportar isso, e do próprio consumidor, né? Para que o consumidor também entenda
O contrário a bandeira do bem-estar, então, antes era mal-estar, né? Como fazer esse equilíbrio do que é bem-estar e o que é uma produção sustentável, né? Então, isso também é importante. Exato. Eu gostaria de adicionar a sua provocação, que é bem pertinente. O que a gente tem presenciado, sobretudo na era da democratização digital. O que é a democratização digital? Todos têm acesso às plataformas, mesmo que não seja com um equipamento seu, você consegue assistir por um periférico, um tablet, um celular ou até um computador de alguém que está perto de você. Você pega um ônibus, um metrô, e inevitavelmente você vai ouvir coisas e ver coisas que você não queria, mas que alguém está assistindo, né? E a gente teve uma inversão da lógica. Qual que é a inversão da lógica que eu aponto? Eu acho que isso também é pertinente, é muito importante que ocorra e a gente esteja preparado para isso. O último ator da cadeia, que era o mercado consumidor ou a opinião pública, ele era consumidor das tecnologias, das metodologias. Ele se tornou agora questionador e, mais recentemente, direcionador. A opinião pública tem feito a gente voltar atrás e mudar as metodologias. E isso não é um problema, isso é sinal de modernização, de evolução, de aprendizado, de questionamento crítico, né? Só que a gente precisa cuidar, porque o modelo, se a gente parar para questionar isso, também é uma questão de bem-estar nossa, né, para seres humanos. O modelo de relacionamento digital, ele traz consigo o imediatismo. Então a gente quer rápido que as coisas sejam respondidas. E tem coisas que não vão ser respondidas rápidas. Eu preciso de, às vezes, um ano, uma geração, duas no campo para ter uma resposta e poder dizer com base científica: isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Vou dar um exemplo. Tenho trabalhado mais de perto agora com coelhos, com cunicultura também. E com coelhos eu percebo que baias coletivas não dão certo. Ainda não dão certo. A gente vai ter que desenvolver metodologias. Eu não posso dar uma resposta para um questionamento de uma comunidade, de uma ONG, de um blogueiro, de quem seja aí da opinião pública, de hoje para amanhã, porque eles querem essa resposta, porque eu preciso fazer pesquisa, e pesquisa pressupõe metodologia, pressupõe resultados consistentes. Eu tenho que ter muito respaldo naquilo para poder veicular e falar que aquilo se reproduz em outras condições similares, que é a tal da repetibilidade na pesquisa científica. Então, em que pese que é bom o mercado consumidor questionar, eles também precisam entender que muito do que se produziu até agora leva muito tempo. E as respostas não vão vir tão rápidas quanto esse mundo digital mostra que pode ser. E por fim, uma coisa que eu falo isso porque eu converso com os meus colegas de pós-graduação, alunos que estão fora, né, sobretudo Europa, Estados Unidos e outros países e continentes. A rapidez ou a celeridade das coisas lá é um pouco diferente do que acontece aqui. Eu não sei se isso é uma coisa nossa, do latino-americano, mas a gente primeiro se apressa em discordar de uma novidade e depois vai descobrir como que ela é, vai estudar ela, vai entender. E lá fora a gente percebe que tem uma corrente um pouco diferente. As pessoas recebem a novidade, vão estudar para depois ter um posicionamento, que eu acho que é mais saudável, essa segunda corrente. Então, talvez os questionamentos eles já vêm com preconceito, né? E isso é importante que a gente toque nesse assunto. Produzir suínos ou ter as fêmeas, as matrizes, em baias coletivas, né, soltas, vai produzir 100% de bem-estar? Eu não sei. Mas a gente já está fazendo pesquisa com isso aqui, porque a gente está percebendo, por exemplo, que aumenta o índice de abortos. Por quê? Por conta de um comportamento natural, não é a gente que produziu isso, é do animal, seu repertório comportamental de hierarquia. Uma fêmea vai tentar se sobrepor à outra. E, por vezes, isso pode vir acompanhado de um comportamento que não é uma estereotipia, isso é importante que se diga, não é um comportamento anômalo, é dela, na natureza ela faria isso também, não é anômalo do animal, ela dá uma pancada na outra, né? Tem uma agressão física, muitas vezes, de um choque, e aquilo pode gerar um aborto. Ah, mas na natureza o animal poderia fugir. Sim, mas então, olha o que a gente está falando. A gente está falando de produção racional. Na produção racional, o mínimo de estabular, o mínimo de trazer para o domus, de domesticar, a gente vai ter que manter, senão a gente... Eu tinha um professor que falava em tom de brincadeira, vamos soltar tudo a bicharada, dar um arco e flecha para cada um e a gente volta a caçar então. Não, produção racional pressupõe gestão, e gestão pressupõe você ter o domínio dos animais em algum perímetro.
Isso pode ser baia, pode ser gaiola, pode ser parede, mas algum perímetro você vai ter que ter para controlar. E aí vem as estratégias, as ferramentas, o enriquecimento ambiental, sempre com foco no quê? Na função mais imediata e imprescindível do ser humano e dos animais, que é se alimentar. A gente não produz só para ter riqueza, que também é importante, ter empregos, ter renda, enfim, girar a economia, e o agronegócio tem segurado a balança desse país há muito tempo. Agora, para produzir alimentos. Então, não é um hobby produzir suínos. É uma atividade muito louvável. O suinocultor, na minha humilde opinião, ele já nasce sustentável, porque ele quer durar ao longo do tempo, e isso é ser sustentável. Ele não quer quebrar, ele quer durar. E ele quer respeitar as imposições. Porém, a gente precisa entender, como mercado consumidor, que as coisas não são tão imediatas e que a gente está disposto a implementar tudo que é ético e tudo que traz bem-estar sempre, mas com base em ciência, isso é indiscutível e inegociável, sempre com base em ciência. Sim. Pô, anotei uma página inteira aqui de gancho aqui. Uma coisa importante, tu comentou da questão da fome, né? De acabar ou reduzir a fome, né? Importantíssimo isso, que as cadeias produtivas, elas estão exatamente nessa linha, né? De produzir mais. E quando tu fala da democratização da ciência, ou da democratização do meu celular, que estou vendo um vídeo e a partir desse momento eu virei um expert nesse assunto, né? Uhum. E esse é um desafio importantíssimo para vocês que estão na academia, ou para nós aqui mesmo, numa academia mais informal, né, que a gente espera estar atingindo bastante pessoas, para dizer como que é a coisa, né? Para tentar resgatar aqui um pouco de fisiologia, um pouco de epidemiologia, um pouco de farmacologia, para dizer, e quando fala que o produtor é um herói, né? A cadeia dele é extremamente longa, né? Até ele ver o resultado demora, né? E essa questão do aborto, às vezes não é só por uma pancada, né, que tu comentou, mas às vezes por uma pequena uma mordedura ou ou algum pisar meio estranho que no momento errado vai dar, especificamente no momento fisiologicamente desfavorável, vai dar um prejuízo, né? Então, Uhum. eu acho que é importantíssimo isso, e acredito que tu deve ter dificuldades em discutir, às vezes, com os alunos, né, que vêm às vezes, com realidades formadas, e a gente vê isso também fora da academia, né, no churrasco, às vezes tem os entendedores, né, da produção, e a gente tem que dizer, pessoal, vamos lá, só para explicar aqui como é que é uma granja, né, e como que funciona. E exatamente isso, como que é o bem-estar numa fuga, num comportamento natural, um comportamento às vezes sazonal, né, de uma Uhum. produção, e legal tu trazer isso, e como a gente associar isso para dentro de um desenho, né? Nós estamos adaptando granjas, nós estamos fazendo granjas, como adaptar isso dentro de uma ciência que permita isso aos animais, né? A gente tem, acho que é o maior, ao mesmo tempo que é o toque de Midas, né? A mitologia de que em tudo que ele tocava virava ouro, mas nem as comidas que ele tinha à frente dele ele poderia usar para se alimentar, porque ele encostava e virava um ouro. Então ele começou a morrer de fome. O nosso toque de Midas hoje é o acesso à informação. Nós vivemos a era da informação. Mas tem, mais uma vez, eu falo aqui como também mercado consumidor, me coloco, né, numa horizontalidade com todo e qualquer interessado no assunto, né? Não há uma hierarquia que os professores e cientistas sabem mais. Eles são mais curiosos, isso é fato, tem que ser, senão não estaria ali. Agora, eu preciso assimilar essa informação para ela se tornar conhecimento. Há um labirinto entre informação e conhecimento. E o conhecimento é a informação assimilada e até é importante que você duvide da informação às vezes. Nem sempre ela vem com o propósito de informar, mas às vezes de deformar. E a gente tem que enfrentar com muita coragem, né, para mudar os mitos. A gente tem visto aí fake news e coisas falaciosas, para não dizer que são mentirosas, né, mas muitas vezes até são. E eu vou fazer uma defesa aqui, os cursos de ciências agrárias, eu como coordenador aqui há quase 4 anos do curso de zootecnia, mas todos os cursos de ciências agrárias, nenhum deles ensina a maltratar bicho.
Pelo contrário, a gente tem uma disciplina chamada bem-estar animal. Inclusive, ela é tão importante que a gente agora, na nova matriz curricular aqui de onde eu dou aula em Maringá, no curso de zootecnia, que é tradicional, tem quase 50 anos, a gente desmembrou ela em duas, bem-estar e comportamento. E os alunos vão poder ter, então, uma visão do que é, primeiro, o comportamento, para depois entender se o animal está nesse comportamento natural para estar em bem-estar. Né? Então, é uma coisa assim meio óbvia, mas que a gente entendeu que era importante. E divulgar isso para a comunidade, para a sociedade, nunca foi tão urgente. E nós precisamos entender e comunicar. E aí eu faço uma autocrítica. É importante publicar o artigo na revista 1 internacional. Claro que é. É bom para o meu programa de pós-graduação, para a minha comunidade científica, eu me divulgo, eu me vendo como cientista. Agora é importante também eu participar de espaços aqui como esse. Eu escrever artigos que a gente chama de artigos técnicos ou vulgarizados, notas, boletins, enfim, de participar de tudo que pode chegar a qualquer pessoa. Até porque as universidades, públicas ou privadas, elas são um projeto da sociedade. Elas não são delas mesmas. A sociedade quer que elas existam. E as públicas mais ainda, porque elas são financiadas com recurso público. E as universidades, que é o nosso caso aqui, que são as estaduais, né, descentralizadas da capital, elas têm um propósito maior, que é transformar o seu território de interior, né, e trazer melhorias. Então a gente percebe nisso um propósito muito grande. E estamos abertos para toda e qualquer dúvida, né? Não há uma blindagem, pelo contrário, a gente precisa juntos superar os problemas. Então, eu só conclamo a todos os colegas dos, né, vamos dizer assim, as mídias digitais, os influenciadores de opinião, que nos procurem, que tirem as suas dúvidas, que leiam artigos científicos, técnicos, que escutem podcasts como este, para depois emitirem qualquer juízo de opinião, porque a opinião deles vale muito, principalmente para as novas gerações. A moçada nova consome e acredita muito nisso. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, para não ter que depois vir se retratar e pedir desculpa, né? E a nossa imagem fica até um pouco de incredulidade se isso acontece. Agora, a suinocultura é, por natureza, sustentável, ela é, por natureza, praticante do bem-estar animal, até porque, se não houver bem-estar animal, não tem lucro, não tem produtividade, não atinge-se índices e a gente perde dinheiro. E além do que, o produtor rural, por natureza, é um sujeito ético. Ele tem valores, ele tem princípios. Ele segue isso porque a maioria dos casos são propriedades de família, isso vai passando de geração em geração. Você pode observar, independente de qualquer crença, opinião, enfim, mas geralmente em zona rural tem lá uma igrejinha, né? E geralmente começa com uma igrejinha, né? De qualquer que seja a religião, mas você vê que já tem uma questão muito arraigada ali de valores, e isso se transfere de geração em geração. O que está modernizando muito, e que bom que isso tenha acontecido, é a adoção de tecnologias. E isso tem melhorado demais, eu sempre falo. Você pode praticar o cultural na música, na gastronomia, na dança, mas não na produção animal. Ah, mas meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo porque é cultural. Não, na produção Sim, animal, sempre a tecnologia é bem-vinda. sim. E aí, eu achei interessantíssimo o que tu falou também, da questão de. Eu gostei aqui que o professor, o cientista, o pesquisador, ele é um curioso, né? Ele tem que ser curioso. E essa questão de nós duvidarmos da informação, porque hoje também a gente tem muito acesso. Hoje qualquer pessoa, não digo qualquer pessoa, mas a pessoa pode comprar uma passagem hoje e ir para qualquer lugar do mundo, né? Uhum. Tendo alguma condição. E, pô, eu vi isso aqui, antigamente era mais raro, né? Ah, eu vi isso na Europa, eu vi isso nos Estados Unidos, eu vou trazer para minha granja, eu vou construir uma granja desse modelo, né? Então, e é o que tu falou, o Brasil hoje é uma potência em produção, uma potência na suinocultura, com dados respeitáveis, né? E copiáveis para o mundo, né? Então, para a gente ter sempre esse poder crítico, de ver aquilo que eu estou trazendo para dentro do meu país ou para dentro da minha granja, se isso de fato se sustenta no hemisfério sul, numa característica Uhum. tropical. Tu nasceu, foi criado em Foz do Iguaçu, tu sabe o que é calor, né? Então, Lá é como quente. transferir tudo isso aí, né? E legal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora contundente aqui dentro da questão para a gente trabalhar essas evoluções do bem-estar, né? Nós
vamos dizer que o capítulo aí, pegando o leitão, o capítulo corte de dentes, desgaste de dentes, na natureza, e o próprio Darwin falava isso, né? Vamos deixar os melhores, vamos ver como é que ficam os melhores, né? Como a gente Aham. domesticou e trouxe isso, o corte de dentes ele era inquestionável, né? Agora a gente conseguiu dar um passo aí até pela produção de leite, né? E a gente consegue produzir a níveis já superados esse capítulo. E tem o capítulo do corte da cauda, né? E toda a Uhum. discussão do corte da cauda com os malefícios, vamos dizer assim, de uma cauda inteira e as inervações, toda essa questão da fisiologia aí. Como lidar com isso, né? E, e para que lado que a gente está indo, né? Desafios aí Perfeito, para... Guilherme. A sua Essa é a representação. pergunta de prova, né? Sim, não, mas eu também eu vivo questionando isso aqui com os meus estudantes. A sua representação, seu exemplo, ele é emblemático, porque quando a gente vê de vez em quando alguma manifestação pública, quase em tom de acusação, né? Porque as manifestações elas vêm em tom de acusação sumária, você não pode nem se defender, né? "Ah, você está Sim. fazendo coisa errada." Falta conhecimento técnico, mais uma vez, né? E é importante que se esclareça em todos os espaços, esse é um deles. Nós temos uma instrução recente, a 113, Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é de 2020, 113 de 2020, se eu não me engano é do mês de dezembro, e ela praticamente normatiza as questões de manejo e bem-estar em granjas de suinocultura. E ela recomenda e proíbe algumas coisas importantes. Há recomendações lá de espaçamento, de orientação, de baias coletivas, tem até prazos ali, até 2045, para eliminar baias individuais, enfim, Individuais. algumas para 10 anos, outras para mais tempo. E há uma proibição, é terminantemente proibido corte de dente. Então, assim, usar alicate, usar tesourão, está proibido. A gente não pode mais cortar dente de animal, de suínos. Agora, o desgaste, que aí são outros equipamentos que traz, né, algum tipo de desgaste controlado, em alguns casos, em algumas situações, ainda tem gente que utiliza. Por quê? Olha só a visão. O animal nasce com, se não me engano, no mínimo de 8 a 10 dentes, quatro Oito caninos, dentes. 8 dentes. afiadíssimos, são afiadíssimos. Então, isso pode promover machucados, perfurações, sobretudo no aparelho mamário da mãe. E, e do outro Se lado, um aparelho mamário é demasiado e... É uma bola repleta, ele tá Sim, protuberante, né? Ele tá um edema sim. mesmo. Então favorece. Porém, não adianta eu investir só em reduzir a capacidade de perfurar se eu não coloco outras condições no ambiente que reduzam o estresse como um todo. Vou dar o exemplo da cauda que você falou. Tá, mas se os dentes estiverem pontudos, ele pode morder o terço final lá da cauda do irmãozinho, ou quando for desmamado em baias maiores, né, até Mas, misturando lotes, do coleguinha dele. Tudo bem, mas não adianta eu cortar o terço final da cauda se ele está numa baia super populosa, adensado, se eu não tenho controle de temperatura, ele está sofrendo estresse pelo frio ou pelo calor, se ele tem uma nutrição inadequada, e se eu tenho ruído, se eu tenho gases, se eu tenho uma rotina estressante. Então, é um cenário, é um contexto, não é uma situação que vai trazer absoluto conforto para o animal. Com relação à proibição do corte do terço final da cauda, realmente só em situações justificáveis agora que a gente pode, né, fazer esses cortes, embora ainda permitido, né, pela resolução, pela instrução normativa, só que você tem que ter um equipamento que corte e cauteriza ao mesmo tempo, né? E se for a partir de 3 dias de idade, já tem que usar anestésico, analgésico, enfim, né? Então até 3 dias a gente entende que a dor é mínima. A ciência nos diz que o animal não tem inervação naquele terço final, que ele não sente dor. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas se ele não sente dor, por que eu vou cortar se quando o outro animal morder ele também não vai sentir dor? Mas aí que está o pulo do gato. Se eu não corto agora e o outro animal morder, pode ser uma porta de infecção. E se eu corto e deixo a partir de um pedaço ali, de uma parte onde ele sente dor, quando ele for mordido, ele vai entender e vai fugir. aí vai sentir. Ele vai responder. Então, assim, tem essa questão, né, é difícil achar uma resposta que atenda a todos, né? É claro, não é divertido
gasta tempo, gasta dinheiro, mão de obra, ficar fazendo esse manejo. O suinocultor não faz isso porque ele gosta ou porque ele quer. É porque ele percebe que ele reduz, na verdade, os Fundamentos. problemas quando ele elimina as possibilidades. Então tem muito para É, discutir sobre essa questão da caudofagia. Eu li um artigo semana passada, olha que interessante, recém-publicado, os americanos que fizeram lá um estudo com níveis de fibra indigestível na dieta de recém-desmamados. Só que não dá para aumentar muito, porque o leitão não lida muito bem com a fibra indigestível, então eles foram até 4% na dieta. E perceberam de fibra bruta, e perceberam que reduz a caudofagia, que é o hábito de morder a cauda do leitão parceiro de baia. Provavelmente, como ele tem que mastigar mais essa fibra, ou enfim, alguma saciedade, alguma coisa ali promove nele um, um, um comportamento menor de ficar mordendo a cauda do parceiro. legal. E na tua opinião, Leandro, qual que hoje é o maior desafio em relação ao pacote bem-estar? Né? Olha, eu Eu percebo só três. fazendo um resumo aqui, né, Sim, para quem está nos escutando e vai nos escutar. Tu comentou essa perfeito. questão importantíssima que não vamos falar em modismo, né? A própria universidade já está abrindo aí a questão de comportamento e, bom, vamos ver o que é o comportamento e vamos ver o que é bem-estar, né? E da sustentabilidade de uma cadeia para o mundo que precisa proteína para comer, né? Como equilibrar isso e quais que seriam hoje os principais desafios em relação ao tema? Há poucos dias eu vi um slogan de uma empresa de turismo aqui, estava escrito no ônibus assim: entender para atender. Achei bem interessante. Isso cabe para nós Esse, também, né? esse é para qualquer empresa, né? Exato, exatamente. É o pós-venda, né? A gente precisa estudar com critérios, com metodologias muito respeitadas, com metodologias reproduzíveis, qualquer evento biológico para torná-lo um resultado científico. Um resultado que se possa dizer, olha, assim como a gente viu há pouco tempo aí na escalada ou na corrida de desenvolvimento vacinal do Covid, a gente precisava de algum respaldo para dizer que a vacina funcionava. Então, a gente precisa ter ciência por trás de tudo. E tem três eventos, já não é nem futuro, é presente, que estão ocorrendo e que a gente não olha para eles porque eles são um pouco silenciosos. O primeiro até menos, que é essa questão que eu coloquei aqui da opinião pública invertendo a cadeia. A Uhum. gente produzia ciência para a opinião pública. Hoje ela questiona essa ciência e nos faz, inclusive, mudar paradigmas e reproduzir. Não, isso aqui talvez realmente não tenha sido bem conduzido, vamos fazer de novo. Não há nisso nenhum problema. Só a forma como a gente questiona, às vezes, pode criar algum descrédito. Vou dar o exemplo da indústria farmacêutica. A gente viu durante a pandemia pessoas duvidando de vacinas e de tratamentos que já eram consolidados em outros países, inclusive aqui no Brasil, porque a gente tornou, infelizmente, um problema de saúde um problema político, né? Inclusive com cores Uhum. partidárias. Mas é importante que se diga, a indústria farmacêutica, é claro que ela vai ter interesse econômico, ela quer vender, ela quer ganhar dinheiro, ela quer penetrar o SUS, que é o maior programa de saúde do mundo, mas você não duvidava da aspirina até poucos dias. Você tinha dor, você tomava, passava a sua dor, você acreditava naquilo. Você tinha o medicamento tinha fé pública, né? Então a gente tem percebido um questionamento. E esse questionamento ele está gerando uma movimentação na ciência. Não vejo nisso um problema, é uma oportunidade da ciência mostrar, não, a sua dúvida é bem-vinda. Vamos refazer aqui algum estudo para mostrar que realmente isso aqui funciona. É uma forma de referendar o que já se sabia. Esse é um ponto. O segundo ponto, Guilherme, eu acho que a gente precisa olhar para as questões de mudanças climáticas. Elas já nos afetam e vão nos afetar cada vez mais. A COP28, que ainda está ocorrendo em Dubai, os líderes mundiais já têm mudado até a terminologia. Não é mais mudança climática, é emergência climática. E assim, não são emergências pontuais, são emergências globais. Agora não é só a calota polar lá do Alasca que está tendo problema para quem está perto em derreter. A gente vai enfrentar cada vez mais ondas de calor. Semana que vem tem uma prevista, inclusive, né? Para toda a região sul e sudeste. E o que isso nos afeta? Ah, mas a minha suinocultura tem climatizadores, não vai ser um problema. Vai ser um problema global, porque a gente vai ter questões envolvidas com produção de alimentos que podem não nos afetar agora, mas na próxima safra afeta.
E mesmo que haja quantidade, a gente já está percebendo dificuldades na qualidade. Vou dar só um exemplo: micotoxina. Fungo adora calor e umidade. E isso vai se estabelecer como vai ser uma constante na agricultura, o desenvolvimento Sim. fúngico, né? E por último, uma coisa que é mais silenciosa ainda, mas que existe. A gente já sabe porque alguns estudos têm demonstrado. Nós selecionamos o material genético para carne magra, de alta qualidade, em rápido tempo, desempenho e alto lucro. E nós esquecemos de olhar para os genes que podem estar se manifestando relacionados justamente a comportamento. Existe o comportamento social ou condicionado, que é o que se aprende depois de nascer ou pós-natal, e existe o comportamento inato, que é o chamado instinto. Você pode ver aquela dúvida da filosofia, o medo da morte, ele é social ou natural? Ah, é social. Algumas civilizações não têm medo da morte, mas por que que a maioria dos animais foge de uma situação de risco? Ele não aprendeu a ter medo, ele traz isso no seu DNA. Então, essa questão comportamental, a gente também precisa estudar para entender. E não há nisso tanta estereotipia. Mesmo antes da seleção forte que nós fizemos para o material genético que a gente precisava, suíno comercial moderno, naturalmente a fêmea, às vezes, ela precisa escolher um e abandonar o outro. E você pode ver, geralmente ela escolhe os mais fortes e abandona os mais fracos. Porque ela quer que prolifere, que se mantenha a Mantém a sua espécie. geração. Exato. Então são questões que a gente vai precisar entender e estudar, porque a gente fez seleção com um alvo, mas outras questões vieram no pacote. E essa questão genética, ela é muito intrínseca. E dentro disso que tu fala também, dentro da altíssima prolificidade que a gente vem tendo aí, cada vez mais indivíduos também não tão fortes, né? Uhum. Por uma disputa natural, vamos dizer, ou normal, né? De grupo. Mas, Leandro, a conversa tá boa aqui. É interessante a gente, quando eu preparo aqui, o que que eu vou falar com o Leandro, sobre temas diversos, né? É legal que às vezes a conversa vai para uma direção e eu acho que foi uma direção extremamente boa aqui, né? Como equilibrar essa balança aí para um mundo cada vez mais desafiador e tu acabou de falar em micotoxina, parece que a gente já tinha virado essa página, né? E vamos falar de novo dela mais ainda, né? E todos Muito os mais, né? malefícios que ela possa causar. Vamos para uma parte mais social aqui, Leandro. A gente nunca se dissocia daquilo que a gente é Quem que é o Leandro? Pô, o Leandro é professor, mas quem que é o Leandro fora da universidade, né? Qual que é a forma aí de buscar inspiração? Gostei do curioso, né? Ainda bem que tem pessoas bastante curiosas no nosso meio, né? Qual que é o ócio criativo aí do Leandro? Aonde buscar inspiração para essa Muito curiosidade? bom. Esses dias eu vi acho que foi até num podcast, alguém falou que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas, né? Tem essa máxima aí. E eu tento me manter, então, próximo, nem sempre de distância física, mas em contato, né? Digital, enfim, com pessoas que agreguem, né? Inclusive, nem sempre precisam pensar parecido ou igual, a gente pode ter Sim, uma divergência. O mundo é o espaço do contraditório, cada vez mais multicultural, mais divergente, mas a gente precisa olhar para um mesmo sentido. Eu acho que o sentido é da boa convivência, da harmonia, de deixar um ambiente até melhor do que quando a gente pegou, né, para os que vêm depois. E eu tento me sim. aproximar de pessoas que possam trazer essas condições. Então, eu gosto de esporte, eu faço corrida de rua. Até há poucos dias fui num evento de ciência, o encontro anual da SBPC, que é Sociedade Brasileira Ah, para sim. o Progresso da Ciência em Curitiba, foi há poucos meses e comprei 2 livros aí de maratonas, de dieta e comportamento de maratonistas, né, de corredores. Opa, Então, você vê, a gente tenta também ler outras coisas, não ficar bitolado. Gosto de jogar bola, tem aqui o futebol com a turma toda semana, professores de outras áreas, né? Gosto de fazer trilha, caminhada. Então, esse contato com a natureza, ele é uma constante na minha vida, porque pescar, então, nem se fala, sou apaixonado por pescaria.
Eu acho que se não fosse, eu estou cada vez mais convicto disso, se não fosse a nossa, os que nos precederam, né, o homem primitivo, essa sacada de domesticar os animais, talvez a gente não teria chegado onde está hoje como civilização. Estaríamos ainda como nômades, né, buscando caçar, pescar, extrair, e a gente resolveu, de forma muito inteligente, fixar a residência e trazer os animais para o nosso domínio. Já Então, tinha os eu acho que até curiosos lá nisso, atrás. exato, até nisso a produção animal ela foi vanguardista, porque se não fosse a tentativa de fazer um martelo com uma pedra, um cipó e um pedaço de pau para fixar uma cerca e colocar um bicho ali dentro, talvez não teria desenvolvido outras ferramentas. E a palavra tecnologia ela vem de arte criativa, né? Tecne, de arte criativa. E você vê como, né, eu não consigo dissociar a produção animal da minha própria, do meu pensamento filosófico, porque a gente precisou deles para poder estar onde está hoje, né? Por isso todo respeito ao bem-estar dos animais em todas as áreas e cadeias produtivas, inclusive nos abates, com o conceito de abate humanitário, com tudo que se traz aí, a gente precisa sempre aderir a essas metodologias, porque elas são, em algum nível ou em vários níveis, de respeito aos animais. Sim. Muito bom, Leandro. Muito bom poder falar contigo, ter esse pensamento, né, e essa condução aí daquilo que é bem-estar, do pacote de bem-estar da produção, da ciência, do poder público, da sociedade, né, dos consumidores. E eu falava dos não consumidores também, para a gente ter argumentos para Uhum. trazer para o nosso consumo, né, pelo menos para a gente dizer que a gente faz coisas com coerência, né, e com bastante ciência. Te agradeço aí e te deixo para uma palavra final aqui para a nossa comunidade. Eu que agradeço, Guilherme, toda a equipe do podcast. Eu, mais uma vez, convido a todos os entusiastas, sejam ou não consumidores de produtos de origem animal, sejam ou não atuantes do agronegócio, enfim, a comunidade como um todo, né? No fim das contas, todos nós merecemos, né, na nossa passagem aqui, ser o máximo possível, né, plenos, felizes, realizados, prósperos nas nossas convicções, nos nossos objetivos. Então, eu convido que a gente sempre busque as informações o máximo possível com base científica, legítima, né, notícias que possam agregar. Nós temos percebido com muita tristeza alguns episódios recentes até de assim, situações de acusação injusta e legítima que causam estragos tremendos a cadeias produtivas importantíssimas. Tem familiares que são produtores de leite e tiveram que se justificar há pouco tempo aí diante de uma notícia falaciosa também de um personagem aí muito famoso, e que depois teve que se retratar, né? Então, assim, para quê? A gente fica pensando, para quê? A carne é um alimento muito nutritivo, saudável, seguro, né? Para quem não gosta de consumir, não tem problema nenhum, mas tem gente que gosta e, sobretudo, tem gente muito séria que depende e trabalha com isso, né? A nossa luta não é para atacar, a nossa luta é para defender. E a gente vai continuar defendendo porque o agronegócio, ele é ainda o que fecha as nossas balanças comerciais estaduais e de todos os municípios e principalmente do país. A nossa vocação é o agronegócio, isso é inegável. O Brasil é um país que depende do agronegócio e a nossa função é sempre defender. Legal. Então, pessoal, nós tivemos aqui hoje a grata participação do Leandro da Alcim Castilha e vou tentar resumir aqui, Leandro, e talvez seja essa a essência da nossa conversa, uma conversa de uma produção que trabalha com respeito aos animais, ao homem e ao meio ambiente, né? Eu acho que esse é o Ótimo. nosso grande desafio e que a gente possa manter isso para as nossas futuras gerações. Te agradeço e a gente se vê por aí. Um grande abraço. Muito obrigado, Obrigado. Leandro. Grande abraço a todos. Até mais.